A Arábia Saudita acabou de divulgar uma notícia. Ela vai convocar uma reunião de emergência com a OPEP. Professor, isso é bom? De verdade? Má notícia. Vem encarecimento do preço do petróleo por aí. Fala galera, beleza? Você também tá legal esse de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte. Algumas semaninhas atrás nós tivemos uma briga bem grande entre o OPEP, que foi ali representada pela Arábia Saudita, que é a maior reserva, a grande liderança da OPEP, e a Rússia, que não faz parte da OPEP, aquele cartel que combina preços e produções de petróleo e tal, mas que é um grande participante do mercado de petróleo. Tanto que a gente fala que quando OPEP e Rússia conseguem se unir, conseguem fazer uma reuniãozinha, a gente fala que ali tem a OPEP+. E como o petróleo ele é uma commodity, ou seja, um produto primário que é comercializado pela bolsa de valores, pelo mercado futuro, ele varia muito de acordo com a produção, de acordo com a lei da oferta e da procura. O que aconteceu? A Arábia Saudita falou assim, Rússia, chega aí, vamos definir um negócio, ó. Vamos reduzir um pouquinho a nossa produção para aumentar o preço do petróleo? A Rússia falou, não posso fazer isso. A Arábia Saudita, de birra, questões comerciais, resolveu fazer o quê? Aumentar demais a sua produção. Inundou o mercado mundial com o preço do petróleo. Lei da oferta e da procura. Se tem muito petróleo no mercado, consequentemente o petróleo abaixa de preço. Petrobras sentiu, enfim, as grandes petrolíferas do mundo sentiram isso. Professor, baixou o preço do petróleo? Quer dizer então que os combustíveis aqui no Brasil também baixaram de preço? Sim. É que assim, quando a gente fala do preço dos combustíveis aqui no Brasil, a gente tem a parte das refinarias, baixou realmente o preço, e tem a parte também da distribuidora, que é o posto de gasolina, que efetivamente distribui e tal. Talvez nem toda essa queda do preço do petróleo que teve foi repassado para a distribuidora. A distribuidora pode ter ficado com um pouquinho do lucro, mas fato é que reduziu. Só que isso afetou muito, né, o mercado mundial e principalmente afetou muito as empresas petrolíferas. O Trump, diz ele, né, falou isso ontem, reforçou isso hoje no seu Twitter, que ele mediou uma negociação ali entre Rússia e Arábia Saudita, lembrando que a Rússia obviamente não é aliada dos Estados Unidos, mas a Arábia Saudita sim, é um dos maiores parceiros comerciais norte-americanos que existe no Oriente Médio. Segundo o Trump, ele fez uma mediação e os dois países se resolveram. E tá para anunciar aí novas medidas que vão ser feitas. Bem possivelmente, como a Arábia Saudita acabou de convocar uma reunião de emergência com a OPEP que é uma organização que praticamente, galera, controla, né, oligopoliza o petróleo do mundo, o que eles vão fazer? Eles vão reduzir as produções de petróleo para fazer com que o petróleo aumente de preço. Professor, mas isso é bom? De verdade? Assim, para as empresas petrolíferas é ótimo. É só você ver, por exemplo, as ações da Petrobras, o quanto que elas subiram hoje, só com a notícia que vai ter algum tipo de acordo. Só que isso vai fazer com que o petróleo fique mais caro nas refinarias e, consequentemente, nas distribuidoras. Porque, que nem eu falei para vocês, é toda uma cadeia de produção. Será que é justamente isso que a gente precisa nesse momento? Os caminhoneiros, a gente sabe, né, o quanto que eles estão sofrendo, por exemplo, por ter estabelecimentos fechados e tal. Imagina se, por exemplo, o diesel ficar mais caro, a gasolina ficar mais cara, isso vai impactar no preço dos produtos de maneira geral, isso vai impactar no preço do frete dos caminhoneiros, lembrando que menos serviços estão sendo oferecidos, consequentemente o preço do frete ele cai um pouquinho também. Ou seja, digamos assim, era a cerejinha do bolo que faltava para esse caos econômico se instalar. Infelizmente, é bom para o capitalismo, né, essa medida, assim, a voltar para a normalidade o preço do petróleo, mas para a gente, ainda mais nessa situação, pode agravar ainda mais os problemas econômicos que existem tanto no Brasil quanto no mundo. Belezinha, galera? Deu para entender o que aconteceu e por que essa reunião de emergência e quais são os impactos na sua vida, no nosso bolso? Se vocês curtiram, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e